Olá, pessoal! Vamos então aí à nossa aula 7 sobre a planimetria de poligonal, né? Então vamos aí ao nosso levantamento topográfico, vamos aprofundar aí nossos conhecimentos e entender um pouquinho mais como que é a planimetria dessa poligonal dentro do nosso levantamento topográfico. Então nós vamos estar vendo dentro desta aula os seguintes tópicos: levantamento topográfico, as classificações do levantamento, quais são os métodos de levantamento, então como que nós vamos estar realizando, o que é a poligonal topográfica, as suas particularidades, alguns exemplos de plantas, né, tá mostrando aí para vocês, explicando um pouquinho mais, as coordenadas dos pontos, né, então que a gente viu aí na última aula também a respeito das coordenadas, classes das poligonais, com o uso aí dos equipamentos e, por fim, a gente chega aí nessa parte teórica da nossa aula, na metodologia do memorial descritivo, né? O que é, como que a gente descreve. Então, o levantamento topográfico nada mais é do que levantamento de pontos que podem ser planimétricos, altimétricos ou planialtimétricos. Então, planimetria é o nosso plano, né? Coordenadas x, y. Altimetria, nós vamos ter coordenadas z, né? No plano vertical, com altura, altitude, as cotas. E a planialtimetria é a junção de ambos esses levantamentos em um só. Então, a gente tem informações tanto do plano como do relevo. E esses levantamentos, então, eles são classificados quanto ao tipo, né, e precisão que a gente se deseja ter. Então, a gente tem métodos de levantamento classificados como expedito, onde nós vamos ter instrumentos de baixa precisão e uma execução, então, o que? Muito mais rápida, mais fácil, porque não exige aí tanta precisão e particularidade, especificidade no nosso levantamento. O tipo de levantamento comum é com o uso de equipamento mais aprimorado e de métodos de medições, então, mais rigorosos, né? Então, a gente já vai aprimorando e melhorando as formas da nossa medição. Já o método de levantamento classificado como precisão é o que? Ele vai ter maior precisão, vai ter um maior aperfeiçoamento dos dados, um maior cuidado, uma maior precisão e falta de variabilidade ou desses problemas de erros que a gente pode estar ocasionando, e tudo isso garante, né, melhores medições. E para garantir que a gente faça esses levantamentos mais precisos, nós temos os métodos de medições e que vão garantir, que devem garantir esse bom levantamento de forma correta. Não quer dizer que o nosso levantamento comum ou expedito não vai ser um bom levantamento, mas dependendo da sua finalidade, da sua especificidade de tipo de projeto e de área levantada, por exemplo, a gente vai exigir maior ou menor precisão, uso de equipamentos melhores, então tudo isso vai influenciar. Então nós vamos ter aí métodos de levantamento que podem ser por triangulação, onde a gente vai fazer o levantamento de um ponto ou outro e gerar triângulos. Com esses triângulos, nós vamos obtendo as outras medidas. Tudo isso através da nossa trigonometria, que agrega distâncias, ângulos, a gente vai obtendo outros pontos de localização e referência a partir dos triângulos formados. O método de caminhamento. Então, nós vamos obter as distâncias e os ângulos com o quê? Com o instrumento e caminhando ao longo aí do nosso terreno, coletando esses dados, fazendo as leituras de ângulo, tirando distâncias e também fazendo aí as nossas relações trigonométricas. Nas figuras, então, que a gente vê aí do caminhamento da poligonal, tanto aberta e fechada,
é porque a gente vai caminhando nesses pontos que vão sendo levantados. Então, vocês veem ponto A, B, C e D, onde a gente vai ter o quê? As medidas de ângulos e também de distâncias. Na poligonal fechada, a diferença é que o nosso ponto de início é o mesmo ponto final. Então, a gente vai coletando os dados, esses ângulos, essas distâncias, e chega-se aí no ponto final, no mesmo ponto de início que é o final. O método de levantamento por intersecções, então, são por pontos inacessíveis, onde a gente faz esse levantamento de um ponto e a partir de outro a gente vai levantando e visando os demais pontos para que consiga se obter todos. Muitas vezes esses pontos não são acessíveis, então é feita essa intersecção entre eles. Já os métodos secundários, nós vamos levantar aí alguns aspectos entre eles, sendo métodos de irradiação. Então, método de irradiação, conforme a gente vê na figura, ele é um levantamento por irradiação, onde a gente tem um ponto localizado, central, por exemplo, e aí você vai irradiando, visando os demais pontos, e aí forma, por exemplo, na nossa imagem, a figura com poligonal fechada. As coordenadas, então, retangulares, são as nossas coordenadas de um ponto, onde a gente vê na figura, onde o meu ponto ele vai estar localizado nos planos X e Y. Então, a partir do meu levantamento, eu consigo localizar essas coordenadas no plano X e Y, surgindo para nós a planimetria, onde a gente está fazendo o levantamento aí no ponto plano, né? Somente aí X e Y. Com isso, surge aí para nós, através desses levantamentos, desses métodos, as metodologias, sejam elas aí principais ou secundárias, a nossa poligonal topográfica. Então, na poligonal topográfica, a gente tem importantes informações como os ângulos e as medidas de distâncias, e através delas nós conseguimos localizar as coordenadas topográficas, onde esses pontos estão localizados, quais são as suas distâncias, e surgirem aí também outras interpretações, declividade do terreno, e aí sim vai com as principais funções, né, que a gente tem aí do levantamento, que é obter detalhamentos, informações para os nossos projetos. Então, na figura, a gente vê a poligonal fechada. Na poligonal fechada, nós temos as somas dos ângulos externos que devem somar n mais 2 multiplicado por 180. Isso é uma forma da gente conferir o meu levantamento, né? Se eu fiz esse levantamento preciso ou se ele teve aí uma variação. Então, quando eu somo todos esses ângulos externos, eles têm que somar a quantidade n de lados mais 2 vezes 180. Claro que nós temos aquele erro que ele pode ser tolerado. No caso, para os ângulos internos, nós também vamos estar aí adotando o sentido de caminhamento interno, então aí o sentido horário, no caso dos ângulos externos, e também eles têm essa fórmula, né, da soma de todos os ângulos que tem que somar aí conforme os lados. Claro que a gente pode ter uma variação. Mas aí o que a gente tem principal é a localização e a referência desse nosso plano inicial, do nosso ponto inicial, que está no ponto 1, que ele é onde está o norte. Então, o norte ali está referenciando aí a partir dele, nesse ponto, os ângulos e os demais ângulos obtidos em função desse primeiro ponto. Então, nessa indicação aí dos ângulos internos e externos de uma poligonal, a gente vai estar também adotando aí nos nossos cálculos dos levantamentos planimétricos e esses exemplos, exercícios aí para a gente verificar como é feita essa conferência. Então, isso aí a gente estará vendo também nas próximas aulas. Então, pessoal, no levantamento planimétrico, nós temos aí uma figura, né, um exemplo de um levantamento planimétrico, onde é a nossa área, o nosso terreno levantado através de uma poligonal fechada. A poligonal fechada, ela está saindo então do ponto
0 até o ponto 9, né, que é o caminhamento, e fechando aí de novo no ponto 0. Nós temos nesse levantamento como visualizar como se fosse uma área, né, aí a ser levantada, e a gente tem alguns pontos internos importantes no levantamento planimétrico que foram demarcados. Então, se a gente olha nas convenções, que é a nossa legendinha, nós temos o quê? Ponto topográfico redondo, casa. Então, tinha uma casa no terreno, foi localizado. Um alagado, uma região com água, ponte, córrego, estrada. São o quê? Tantas informações importantes para a finalidade aí desse meu levantamento. Temos os confrontantes. Quais são, então, os vizinhos dessa área? Então, com isso, a gente tem a localização desses pontos e os principais dados aí, essas referências dentro da poligonal. Temos aí também a escala, né, importantíssima também. Então, com que escala que esse levantamento está, como que eu vou conseguir comparar? E a referência do norte. Então, o norte verdadeiro e o norte magnético, que está localizando o quê? Os meus pontos no plano, né, no sistema aí nas coordenadas. Além disso, a nossa tradicional legendinha, onde traz aí as informações desse levantamento que foi realizado. Bom, com isso surge para nós as coordenadas dos pontos, onde nós vamos ter as referências em X e em Y, e essas representações, né, dos pontos são indicados, né, conforme a gente vê aí na figura. O eixo Y é o norte, eixo X a leste, e nós temos entre o ponto 0 ao ponto 1 as distâncias, né, as referências de ΔX, ΔY, com a localização com o A01, que é o que? O nosso ângulo em função do norte. Então, eu localizei esse meu ponto de 0 a 1 e ele formou um ângulo com o norte, um ângulo aí A01. Com essas informações de ângulos, distâncias, também conseguimos obter a distância entre os pontos 0 e 1. Então, tudo isso em função das nossas relações trigonométricas. Localizando esses pontos no nosso sistema de referência, nós chegamos nos quadrantes. Então, nós temos o primeiro quadrante, onde nós vamos ter eixos X e Y positivo. Temos os eixos ΔX positivo e ΔY, que vai estar negativo, é o segundo quadrante. No terceiro quadrante, nós temos ΔX e ΔY negativo. E no quarto quadrante, então lá em cima, a gente tem ΔX negativo e ΔY positivo. Então, todos esses dados são referenciados em função das coordenadas topográficas que nós vamos obter e aonde que esses pontos vão estar localizados aí no meu quadrante. Com isso, nós temos as coordenadas, né, dos nossos pontos localizados, e nós vamos ter como classificar as nossas poligonais. Então, de acordo com a NBR, nós temos as classificações, os níveis de precisão e as distâncias das nossas poligonais, onde a gente vai sair da classe de 1 até a classe 5. As classes dos nossos equipamentos também são levados em conta quando a gente faz os nossos levantamentos e a localização dos nossos poligonais. E nós vamos ter para os teodolitos, distanciômetros e estações totais também que relacionam aí com o nível de precisão. Bom, por fim, o nosso memorial descritivo surge a partir de todas essas informações, né, esses dados coletados em campo, onde nós vamos descrever a metodologia, como foi o nosso caminhamento, né, dos pontos 0 ao ponto 1, com distância percorrida, o ângulo obtido em função de norte, formando a coordenada x, y. Então, com o nosso memorial, a gente consegue ir lendo ele e localizando na nossa planta todas essas informações. Então, o memorial ele é muito importante para que materialize o quê? Esse registro do meu imóvel com os confrontantes, com os dados aí das coordenadas e trazer aí as informações necessárias dos nossos levantamentos das poligonais. Então, finalizamos a nossa aula de hoje
conhecendo um pouquinho mais das poligonais topográficas, como nós escolhemos o método de levantamento, qual é o nível de precisão e aí, por fim, a descrição do nosso memorial, tão importante para os nossos projetos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau!